Brasil precisa de uma reforma estruturante administrativa para ontem. Ficar nesse gradualismo só se arrastando é voo de galinha eterno, é mediocridade. Independente de preço, a quantidade de Bitcoin em circulação ela é uma curva assintótica que está se aproximando do seu limite de 21 milhões, isso não vai mudar. Não acredito que já estabilizamos a curva de adoção. Diria que estamos a alguns anos de distância. A inflação de preço que os Estados Unidos publica ou o Brasil, cara, isso não condiz com a realidade, é muito maior. Por mais que sejam deficientes esses índices de inflação, ainda assim você tem possibilidade de ter um ganho real com ações de empresas. Vejam os ganhos do Warren Buffett ao longo dos anos. Começando mais um Urch Responde as perguntas que vocês nos enviaram na quinta-feira, dia 27 de fevereiro, no nosso aplicativo Follow the Money. Se você não segue o dinheiro ainda, siga o dinheiro, código QR em algum lugar da tela, link na descrição do vídeo. Melhor conteúdo de finanças, investimentos, mercados, economia para você investir com mais segurança e dormir tranquilo. Então siga logo o dinheiro. Muito bem, várias perguntas e essa aqui já começa excelente, ó. É possível recuperar o poder de compra do real? Se sim, como? Seria possível, teoricamente seria possível recuperar o poder de compra do real, mas isso exigiria uma contração da oferta do dinheiro. O termo técnico seria uma deflação monetária. A quantidade de dinheiro em circulação na economia teria que diminuir, que é o oposto do que ocorre ao longo dos anos, em que a oferta de dinheiro segue crescendo ano após ano e muito mais do que cresce a economia, por isso que o dinheiro vale menos ano após ano, mesmo que a economia cresça. Esse é o paradigma das moedas nacionais que não são conversíveis em nada, em ouro, nem prata, absolutamente nada. O dinheiro perde valor todos os anos. Essa é a meta do Banco Central. O meta de inflação significa que o Banco Central quer desvalorizar o nosso dinheiro ano após ano. Esse é o seu objetivo. Portanto, seria necessário uma mudança até de teoria econômica que embasa hoje a forma como os bancos centrais operam. Então, exigiria uma mudança profunda. Por isso que eu digo que, em teoria, seria possível retomarmos algum poder de compra do dinheiro. Mas na prática isso não vai acontecer. E mesmo que fosse possível e fizesse, não, vamos provocar uma deflação monetária para que o real brasileiro ou qualquer moeda reverta essa perda de compra do dinheiro e volte ao seu poder aquisitivo que tinha 5, 10 anos atrás. Para fazer isso, ou o processo de deflação monetária para recuperar o poder de compra do dinheiro, geraria o que a gente chama de deflação de preços. Se a perda de poder de compra do dinheiro é a taxa de inflação positiva, os preços aumentando, o ganho de poder de compra do dinheiro significa os preços diminuindo. Então, deflação de preços. Só que esse processo também gera vencedores e perdedores. Há uma redistribuição de riqueza, de renda, da atividade econômica nesse processo. Por isso que a melhor política seria cessar a constante inflação do dinheiro que faz ele perder de compra. Esse seria o melhor objetivo, a melhor política monetária na minha avaliação, mas sei que estou quase solitário neste campo de que defende que o dinheiro não deve ser desvalorizado. E eu vou ilustrar isso com alguns gráficos, como eu já mostrei para vocês no passado. Esse é um gráfico que acabou ficando famoso até, ó, que mostra o poder de compra do real brasileiro. Desde lá de 94, quando começou a circular, até esse foi dado de dezembro de 24, quando o real bateu então R$ 12,07. O que R$100 compravam lá em 94, com toda a inflação que teve, a perda de poder aquisitivo, hoje seria o equivalente a apenas R$ 12. Então o real perdeu 88%, vamos lá, 88% do seu poder de compra. Quase 90%, é bizarro. Como é que a gente volta a R$20 de poder de compra, que estava lá em 2015, ou então a R$50, que estava ainda lá em 2000, 2001? Precisaria provocar essa deflação monetária, enxugar o dinheiro que está circulando na economia. Mas como é um processo também que, como eu disse, pode ser traumático, na prática isso não vai acontecer. Aconteceu no passado, no dólar, e eu vou mostrar agora o gráfico do dólar, que foi justamente ali na Grande Depressão. E vejamos então o que aconteceu naquele momento. Primeiro, quando o Fed começou a operar, em 1914, foi o ano de início do Fed,
O dólar perdeu muito valor nos primeiros anos, ali na década, ali até pegou a Primeira Guerra Mundial, o dólar perdeu muito valor. Depois, na década de 20, ficou até relativamente estável. E aí, quando veio a Grande Depressão, Grande Crash de 29, Grande Depressão, o dólar se apreciou. Ele ganhou o poder de compra. Vejam que saiu de 60 para quase 80 dólares. Isso foi uma forte recuperação no poder de compra do dólar. O que aconteceu aqui? Uma forte contração monetária. E esse foi um dos problemas da Grande Depressão, mas foi uma consequência natural da grande inflação monetária anterior. Então, eu digo até, a gente está juntando vários assuntos aqui, mas é importante, por isso que a pergunta foi boa, porque muitos críticos da política econômica durante a Grande Depressão dizem, o problema foi terem permitido que o dinheiro contraísse e que acontecesse essa deflação monetária. Isso que não poderia acontecer. Ok, até certo ponto, porque eles esquecem que é uma consequência natural e, de certa forma, inevitável da expansão monetária prévia, de tudo que houve durante a década de 20. Esse foi o problema, aquele grande boom baseado no crédito barato pelo Federal Reserve, e acabou gerando essa forte deflação, que também foi danosa, porque foi um processo traumático. Basta ver que a Grande Depressão foi um evento dos mais traumáticos e que deixou cicatrizes no mundo inteiro, a Grande Depressão Americana. Enfim, acabei me alongando bastante nessa pergunta aqui, quase 5 minutos, mas importante demais. Com a saída de capital do Brasil, principalmente em dezembro, sendo bem atípico, isso seria um indício que os investidores externos já deram como perdido a economia brasileira no médio e longo prazo? Não, o investidor estrangeiro, ele é muito menos propenso ao ruído, menos melodramático e desesperado que o investidor local, e na verdade ele considera mais o Brasil como uma alocação de investimento tática. Então o Brasil não é buy and hold, depende de preço, depende de momento, e é bem possível que o estrangeiro volte. Em janeiro e fevereiro está mais ou menos, considerando a vista e futuro, o fluxo está praticamente zerado, mas é bem possível que o estrangeiro volte porque a Bolsa Brasileira continua bem descontada. Eu fiz um vídeo recente sobre isso, vou colocar. Editor, coloque aqui o link em cima, por favor. À medida que os sinais vão se acumulando de que o governo atual vai diminuindo as suas chances de reeleição ou de conseguir um sucessor, isso o estrangeiro vai ver com bons olhos também, assim como o local. Urris, qual é a real chance desse governo impor da noite para o dia uma alíquota salgada de IOF para remessas no exterior? Em um hipotético cenário de contínua deterioração fiscal, sem corte de gastos, inflação continuando a subir e dólar disparando acima de 7 em semanas. Primeiro, não vejo esse cenário se desenrolando neste ano e talvez nem no ano que vem. Precisaria muita deterioração, como se coloca aqui. Mas se esse cenário acontece, bom, aí veremos mais fuga de capital e poderemos ver em algum momento o governo impondo uma alíquota de IOF maior. No momento em que há uma percepção de que está havendo real fuga de capital, uma coisa é saída, aumentar as remessas, o dólar aumentou. Outra coisa é uma busca quase desesperada para enviar dinheiro para fora do país. Aí muda o cenário, muda também o nível de preocupação do governo e eu imagino que imporia algum IOF e talvez rapidamente. Novamente, cenário altamente estressado que eu não estou contando com ele. Inflação incomodando, dívida pública nas alturas. Essas políticas econômicas são sustentáveis no curto prazo ou eles terão algum êxito em mascarar tudo isso até 2026? Acabou de sair o IPCA 15 e mostra a inflação ali próximo de 5%. Foi mais de 1% IPCA 15 de fevereiro, e a dívida continua alta, nenhuma perspectiva de mudar, mas nós já vimos como a estressada do ano passado e a necessidade de mostrar para o mercado alguma contenção fiscal já fez já fez o resultado primário no ano passado ser um pouquinho menos estourado do que o anterior. A gente analisou até com detalhe para os nossos membros aqui do Follow the Money. Quem não assistiu e não faz parte ainda, assista, tá bem bacana, porque a gente mostra as variações de gasto, o que impactou, o que mudou, receita do governo, arrecadação, mas houve um esforço do governo para entregar algo de controle, algo de contenção. Então, a pressão do mercado, a pressão da opinião pública está surtindo algum efeito.
o suficiente para evitar uma degringolada completa. E por isso que eu digo que o cenário, a melhor das hipóteses, o cenário otimista com o atual governo, é que a coisa não degringole de vez até a eleição de 2026. Mas a gente está vendo, por outro lado, a tentativa do governo de estimular, conceder subsídio, conceder crédito, benefício é o pé de meia, daqui a pouco é o auxílio gás, alguma coisa para reverter a queda da popularidade. E é um objetivo claramente eleitoreiro, tá tão explícito e visível que não é mais, nunca foi, mas não é uma busca assim, já não temos uma busca por esse governo agora de adotar um programa de crescimento sustentável, de atração de investimentos, algo pensando a longo prazo. Cara, isso é 2026, é daqui um ano e pouquinho, 1 ano e 3 meses. Esse é o objetivo agora. Então, o que a gente consegue fazer? É isso. Vocês podem ter certeza que Lula se reunindo com seus ministros, Haddad, etc., as conversas são, cara, o que a gente faz? Anuncia alguma coisa, algum pacote, um crédito, algum benefício, programa, alguma coisa tem que mudar porque eu, Lula, tô caindo nas pesquisas sem parar e assim eu não vou conseguir me reeleger e vai ser uma péssima marca pro meu legado. Então façam alguma coisa. Esse é o debate lá dentro das 4 paredes do Palácio do Planalto. É isso que eles estão falando. Veremos o que acontecerá até 2026. Como é possível o Fed estar reduzindo o seu balanço, diminuindo a base monetária, e o M2 continuar subindo? Ao fazer o quantitative tightening, que é o aperto monetário, o Fed reduz seus ativos e, consequentemente, as reservas dos bancos, certo? Isso não ocasionaria indiretamente a redução da criação de depósitos pelos bancos e, portanto, o M2? Primeiro, eu recomendo muitíssimo que você assista, aqui o nosso membro do Follow the Money, que você assista ao nosso módulo sobre a criação de dinheiro pelo Banco Central. O que acontece? E isso é algo técnico, mas é fundamental para entender as diferenças, entender a mecânica do dinheiro. Por isso que eu digo, siga o dinheiro, follow the money. E quando eu falo follow the money, é seguir a oferta monetária, né? O que o Banco Central está fazendo com o dinheiro. O dinheiro que o Banco Central cria, que são as reservas bancárias, bancos comerciais, dinheiro dos bancos comerciais junto ao Banco Central, essas reservas, esse dinheiro criado pelo Banco Central, não é o dinheiro que está circulando na economia e que as famílias estão usando, as empresas estão usando para pagar bens e serviços. Mas é o dinheiro que os bancos usam para a liquidação de pagamentos entre si. E é um dinheiro que, em última instância, ele pode limitar o crescimento do crédito. Porque se um banco tem quase nada de caixa, que seriam as reservas bancárias, ele vai ter dificuldade de aumentar o crédito porque ele pode sofrer uma corrida bancária, então ele precisa ter um caixa mais volumoso. O que aconteceu depois de 2008? Com tantas rodadas de afrouxamento monetário, criação de dinheiro, os bancos têm um colchão de reservas, um caixa muito parrudo. Então eles podem aumentar o crédito sem nenhuma preocupação quase com corrida bancária, com saques, com problemas de liquidez. Tem muitas reservas no sistema, então eles podem seguir criando crédito sem nenhuma preocupação. Claro que um outro banco pode ter problema específico, como o que aconteceu no ano retrasado com o Silicon Valley Bank. Agora, nesse momento que o Fed está reduzindo o seu balanço, diminuindo esse dinheiro das reservas bancárias, ainda está distante de chegar no momento em que, está faltando liquidez no sistema e por isso os bancos não conseguem mais expandir o crédito e, portanto, o M2 não cresceria. Não chegamos lá ainda e talvez nem cheguemos nesse ponto. Então precisaria muita destruição, enxugamento da liquidez pelo Fed para que esse enxugamento restringisse o crescimento do crédito bancário, portanto, do M2. Espero que eu tenha explicado de forma bem clara. Mestre, Fear and Greed batendo 10, aqui o medo e ganância batendo 10. MVRV, que é o indicador aquele do valor de mercado sobre o valor realizado do Bitcoin, abaixo de 2. É uma armadilha do urso ou quebramos o ciclo? Já complemento com uma segunda pergunta. Acredita que esse ciclo é do institucional, BlackRock, ETFs, MicroStrategy, GameStop e talvez o próximo será dos governos? Começo pela segunda pergunta. Sim, diria que sim. Acho que a gente pode considerar isso como o cenário que vimos se desenrolar aí nos últimos 18 meses, 2 anos. E tem várias perguntas sobre o Bitcoin, aí o pessoal perguntando, o que está acontecendo com o Bitcoin? De fato, vamos lá. Bitcoin está, neste momento que estou gravando aqui, que é sexta-feira, 28 de fevereiro, 3 da tarde, o Bitcoin está em 83.642 dólares, quase testando a média móvel de 200 dias, que está em praticamente 82 mil dólares. Sinal bem feio
para graficamente, sinal feio, e aqueles que estão analisando o gráfico diriam que estamos próximos de testar um suporte importante aí que poderia levar o Bitcoin para 70 mil dólares, por exemplo. Qualquer que seja o caso, é possível que estejamos vendo sim uma correção no mercado e que já tenhamos chegado no topo de mercado do atual ciclo. Não longo prazo, mas do atual ciclo que iria até 2027, 2028. Então, não descartem essa possibilidade. Então, o que está acontecendo com o Bitcoin? Cara, teve pressão vendedora nessa semana, sem dúvida alguma. Tivemos também aqui uma saída recorde dos ETFs, desde que eles foram aprovados, saída recorde aqui dos ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos. A atenção da geopolítica, o Trump novamente impondo tarifas no México e Canadá, ou reafirmando que elas vão começar a valer, assim como na China, traz incerteza, problema de aversão a risco, as conversas também de que o déficit fiscal americano, ou melhor, o corte de gastos agora do Doge, etc., pode provocar uma queda do PIB, talvez até recessão na economia. Tem mais perguntas sobre isso, depois eu volto a ela. Enfim, é um cenário que está confluindo agora para uma queda do Bitcoin, outros ativos de risco também caíram, várias ações de tecnologia também caindo. Então, é um momento cíclico, isso é o Bitcoin. Como eu sempre digo, então, nunca se animem demais quando está no topo e também não se desesperem. Mas é importante que isso comprova sempre a tese de que quem está fazendo alocação, quem está pensando em fazer algum investimento no Bitcoin, tem que fazer isso ao longo dos meses e não pegar um momento e se desesperar. Estava 100 mil, não vai parar de subir, vai para 120, vai para 200, tem que comprar agora. Sempre traz oportunidade, então é importante ter um pouco de calma. Sei que é difícil e por isso exige disciplina. E importante, para quem quer entrar nesse mercado, a gente sempre indica a Coinbase, que é a empresa parceira da Liberta. Vou deixar aqui também na tela algum código QR ou link na descrição do vídeo. E quem abrir conta com a Coinbase usando o nosso link, já ganha de entrada aqui um benefício de R$20 na sua conta. Então conheça a plataforma da Coinbase, é fantástica. Eles estão no mercado há mais de 12 anos, então tem muita experiência, plataforma com segurança e avançada, mas também com simplicidade. Aqueles que querem simplicidade para comprar e vender, esse é o seu melhor caminho. Então, conheça a Coinbase. Você acredita que estamos no final da curva de adoção acelerada do Bitcoin, perto de uma estabilização, ou você ainda enxerga um potencial de expansão ainda grande no BTC? Estamos ainda na curva de adoção. Claro que a curva de oferta, a quantidade de Bitcoin em circulação, ela é uma curva assintótica que está se aproximando do seu limite de 21 milhões, isso não vai mudar. Independente de preço, o Bitcoin segue sendo criado aquela taxa que foi programada lá no protocolo pelo Satoshi Nakamoto. Isso não muda. Mas a adoção, ela ainda está se materializando. Então ainda é um momento de curva de adoção, certamente menos acelerada do que foi 5 anos atrás ou 10 anos atrás, mas ela está acontecendo. Não acredito que já estabilizamos a curva de adoção. Eu diria que estamos alguns anos de distância, talvez 5, talvez até mais do que isso. Ainda é muito cedo. Fora o Bitcoin, quais são as possíveis maneiras de se proteger da guerra ao dinheiro e dos juros negativos? O problema da guerra ao dinheiro, que seria o dinheiro em espécie, é que não tem muita saída mesmo. Além do Bitcoin, ouro é um ativo que está fora do sistema, que você pode custodiar por conta própria. Claro que tem um custo também maior de segurança, demanda ali espaço físico, logística, etc. Mas ouro é uma forma do ponto de vista de confisco final do ativo. Tá? E nem estou falando que isso vai acontecer, mas bom, já que estamos falando de guerra ao dinheiro, apenas esses dois ativos de verdade. Mas com relação a juros negativos, bom, aí nós temos não apenas Bitcoin, não apenas ouro, mas ações de empresa para mim também são uma forma, no longo prazo, de conseguir obter um retorno acima da perda de poder de compra do dinheiro, o que seria então um ganho real. A valorização do ativo acima do que é a perda de poder de compra do dinheiro. Mas aí a resposta, mas a inflação de preço que os Estados Unidos publica, ou o Brasil, cara, isso não condiz com a realidade, é muito maior. Ainda assim, por mais que sejam defeituosos ou deficientes esses índices de inflação, ainda assim você tem possibilidade de ter um ganho real com ações de empresas. Vejam os ganhos do Warren Buffett ao longo dos anos. Então, cara, sim,
Sei que quem é Bitcoin maximalista vai me criticar, não pode comprar ação, que isso tá errado. Eu discordo, mas este é outro debate. O que achou do lucro do Banco Central? É meritório ou resultado deve-se à desvalorização do real brasileiro? Que coisa, né? Essa é das bizarrices da nossa autoridade monetária que, devido ao seu fracasso em defender a nossa moeda e permitir uma desvalorização brutal, histórica na taxa de câmbio, com todos esses resultados negativos, o Banco Central acabou tendo um lucro também gigantesco, chegou a mais de 270 bilhões de dólares, de reais, aliás, perdão, aqui ó, 271 bilhões de reais. Mas o operacional mesmo foi cerca de 28, e que é o que o Banco Central repassa ao Tesouro. O restante, o que é que foi? A variação das reservas internacionais. Por isso que é o paradoxo, porque como o Brasil conseguiu acumular muitas reservas ao longo de 2007 até 2012, que foi mais ou menos o período assim de lua de mel do Brasil, que éramos também em grau de investimento, houve uma forte entrada de capitais. Isso não apenas apreciou nossa taxa de câmbio, mas também permitiu um grande acúmulo de reservas internacionais. E nunca mais vendemos as reservas. É claro que tem uma entrada e saída, mas não há grandes oscilações, até porque o câmbio é flutuante, então a gente tem mantido um bom nível de reservas. Só que acontecem essas loucuras. Quando o real se desvaloriza muito, como o Banco Central tem um ativo denominado em dólares, o real se desvalorizou, o ativo denominado em dólares, quando ele é convertido para real, acabou gerando um ganho absurdo. Então este ganho das reservas internacionais, que é considerado um ganho não realizado, é apenas um ganho contábil, porque o Banco Central não vendeu as reservas. Tanto é que este lucro todo ele vai ser repassado para a conta de reservas de lucro do Banco Central. Então não é repassado ao Tesouro, ele passa a constituir as reservas de lucro do Banco Central. Qual a chance de termos um Doge brasileiro no próximo governo? Eficiência será uma pauta? Eu espero que seja. É um exemplo sensacional para o restante do mundo. Começou muito com o Javier Milei, aí agora com o Trump e o Elon Musk e o Doge. E é impressionante notar como o Trump está dando quase carta branca para o Elon Musk e endossando o que o Musk tem falado. Vejam só, esse trecho até não coloquei, mas foi na reunião dessa semana do gabinete do Trump, com todos os seus secretários, e também estava ali participando o Elon Musk, e ele pediu para o Elon Musk dar umas palavras aí sobre as iniciativas do Doge. E o Musk falou, olha, o que a gente está fazendo aqui, conter gasto, diminuir desperdício, etc., e alcançar o que a gente acredita que é um potencial de 1 trilhão de redução de gasto, não é uma escolha, um capricho, é uma necessidade. Se nós não fizermos isso, os Estados Unidos estarão insolventes, o país vai quebrar. Isso é uma ameaça à segurança nacional. Precisamos fazer isso. E o Trump, a todo momento, simplesmente reafirmando o que o Musk está dizendo e dando todo esse poder para ele realizar as reformas aí que o Doge está tentando colocar em prática. Agora, se teremos isso no Brasil, vou ser menos otimista. Precisaria um governante com essa visão clara de que isso é fundamental, e precisaríamos também de aí indicados para postos-chave, fazenda, planejamento, etc., também com essa mentalidade. Será que o Tarcísio, por exemplo, se cercaria desse tipo de pessoas? Espero que sim, mas não vejo ele como alguém que tenha plena ciência dos problemas fiscais do Brasil e de que seriam assim, não dá pra gente dourar a pílula. O Brasil precisa de uma reforma estruturante administrativa para ontem. Ficar nesse gradualismo só se arrastando é voo de galinha eterno, é mediocridade. Se é para tornar o Brasil um país mais próspero, mais rico, menos desigual, que distribua mais riqueza de forma genuína e não coercitiva, por meio de assistencialismo, se nós quisermos isso, é preciso reformas estruturantes para que o Brasil realmente cresça de forma sustentável. E não só adotando paliativos, reformas cosméticas que... A própria da Previdência, logo precisaremos de outra reforma. O arcabouço fiscal já está morto. Precisamos de outro arcabouço fiscal, teto de gastos, para ontem. Tomara que o próximo governante tenha ciência desse desafio e de como isso é
absolutamente necessário e urgente. Curva de juros dos Estados Unidos caindo forte, recessão a caminho. Vamos lá, bom ponto para falar sobre isso. Até vou colocar na tela aqui novamente a curva de juros dos Estados Unidos. Vamos lá, 10 anos menos 3 meses. Ó, 10 anos menos 3 meses. Estávamos em zero. Estava acima, voltou acima de zero, agora volta a inverter, então 10 anos abaixo de 3 meses, então seria novamente a inversão da curva de juros. Tivemos ali em 2022 e agora novamente em 2025. Esse é o sinal de recessão. Olha, o sinal de recessão nós tivemos vários. Pela história dos indicadores das recessões americanas, já era para a recessão ter começado. É isso que sinaliza os indicadores. Mas ela ainda não aconteceu. O curioso é que nesse momento está aumentando a chance de recessão provocada pelos cortes do gasto público americano, e aí o culpado seria o seu Elon Musk. E alguns até dizendo, eu vi analistas nessa semana, vi na Bloomberg, e até a última projeção do Fed com o GDP Now, estimando uma recessão para o primeiro trimestre desse ano. Ó, aqui temos o gráfico do Atlanta Fed com a estimativa do PIB para o primeiro trimestre agora em contração de menos 1,5%. E qual é a explicação aqui? Partes é um aumento de importações, então aumentou o déficit da balança comercial, porque supostamente os importadores estão acelerando, antecipando importações por conta de tarifas. Esse seria um dos efeitos, mas também há um efeito de queda de consumo e também há o efeito do próprio gasto americano. Pô, se o gasto público diminui, no curtíssimo prazo, isso pode refletir como menor atividade econômica. E, portanto, a leitura do PIB mostraria menos consumo do governo, diminuiu o PIB. Mas se a gente olha pela ótica da qualidade do PIB, isso é benéfico. Ok, no curtíssimo prazo caiu o PIB, mas significa déficit menor, menos peso do governo, que vai permitir maior proporção do setor privado consumindo e investindo nos próximos trimestres. Então, por mais que resulte em queda, por conta de queda do gasto, isso não é um problema. Na verdade, é uma solução. Não importa o que o PIB diga no curtíssimo prazo. Aí teremos recessão a caminho? Pode ser. Não consigo descartar essa possibilidade, eu ainda não consigo dizer, não, a economia americana já ultrapassou essa etapa, esse risco não existe mais. Não, pode acontecer e talvez as tarifas e o Doge sejam fatores que antecipem uma recessão ou até provoquem uma recessão. Quando você acha que o Fed volta a ligar a impressora de novo? Talvez não dure tanto tempo assim para ele fazer isso. Até a gente fez o nosso último encontro com o Follow the Money foi sobre isso aqui com os nossos assinantes, foi mostrar o que está acontecendo com a liquidez do Fed. Tem uma análise aprofundada com muitos gráficos, eu sugiro que você assista, foi o conteúdo aqui da última quarta-feira, dia 26 de fevereiro. Estagflação por conta de redução de gastos de Musk, o crescimento estava dependente dos gastos, pois exatamente o que eu acabei de mostrar. Parte sim, o déficit elevado ele é um estímulo expansionista para a economia e no curtíssimo prazo pode impactar PIB positivamente do ponto de vista quantitativo, mas qualitativo, quanto mais o Estado gasta, pior é para a economia. Então, que bom que o Estado americano está reduzindo, tentando pelo menos, reduzir seu gasto. As tarifas do Trump vêm aí, qual é o impacto disso? Estão vindo, volatilidade nos mercados, mais guerra comercial, protecionismo, nacionalismo, mas há um fator importantíssimo por trás das tarifas que eu vejo que ninguém está comentando. E eu já tangenciei esse assunto e eu vou falar novamente sobre isso. Estou preparando um material bem explicativo, didático, porque talvez a justificativa mais importante de todas para as tarifas ninguém esteja falando, e é preciso entendê-la. R$1 milhão ainda é bastante dinheiro. Imagino que seja R$1 milhão aqui, né? Bom, mas $1 milhão ou reais, com certeza é bem menos dinheiro do que já foi no passado. Pô, eu mostrei aquele gráfico ali do dólar até aqui, ó. Vamos lá, esse aqui é o do real, do dólar aqui é o do real. Se R$100 em 94 compram muito menos hoje, R$1 milhão de 94 seria o equivalente a apenas R$120 mil. Então, o que 1 milhão comprava em 94, seria, com a perda toda que houve, seria R$120 mil hoje. Cara, é uma perda de poder de compra surreal, quase 90%. Então, 1 milhão hoje é bem menos do que já foi.
Você teria algum livro a recomendar para ajudar um estudante de economia na análise de balanço de empresa, fair price, etc? Você tem algum preferido, mesmo que seja em outra língua? Agradeço. Tenho 3 livros. Então este é o primeiro livro, aqui ó, 5 Rules of Successful Stock Investing, que não apenas ensina a ler balanços, a interpretar as demonstrações financeiras, fazer valuation também das empresas, mas que é o mais bacana, que a gente não costuma encontrar, ele também explica como cada setor ganha dinheiro. Siderurgia, mineração, saúde, serviços, varejo, enfim. Muito interessante, recomendo demais. Apesar de ter sido escrito já há mais de 15 anos, ainda assim ele é muito atual. Outro aqui da Mary Buffett e o David Clark, Warren Buffett e a análise de balanços. Recomendo muito. Mais um que é, além das cartas do Buffett, tem que ler todas, mas tem um que é o Investment Valuation, que é um livro sobre valuation de empresas, ele é em inglês. Esse é um bem direto ao ponto para quem estuda fusões, aquisições, trabalha nessa área, excelente. Então, recomendo muitíssimo. Fugindo um pouco dos assuntos econômicos, 2 perguntas mais pessoais. Quais canais você assiste no YouTube, se é que assiste? E como consegue incluir atividades físicas no seu dia a dia, com essa rotina de trabalho? Primeiro, canais de YouTube. De economia e mercados, eu não assisto tantos. O que eu tento assistir com frequência é o do Juan Ramón Rayo, quando são assuntos de economia, de Argentina, Europa, Fed, é espanhol. Ele acompanha com frequência. O Jeff Snyder, do Eurodollar University, eu costumava acompanhar, mas tem muita coisa que eu não concordo. Tem uma leitura interessante dos indicadores, mas tem coisa que eu não concordo. Mas aí acabo encontrando também, de forma aleatória, entrevistas, artigos, palestras, eventos, etc., conferências, que aí não é um canal específico, mas agora de bate-pronto me vem esses 2 na cabeça. Claro que isso vai variando ao longo do tempo, né? E como é que eu consigo incluir atividades físicas? Cara, tem que incluir. Eu faço musculação terça, quarta e sábado, 6h30 da manhã. Tem que fazer, porque tem que fazer. Cara. 44 anos, a carcaça começa a sentir. E se não fizer, tudo dói. Então, cara, dormindo mal, pouco, tem que fazer sempre. Então, eu procuro sempre começar com exercício físico, e aí jogo tênis segunda e quarta, às vezes também no fim de semana. Eu procuro sempre começar o dia com exercício físico, não porque eu prefiro acordar de manhã e acho bacana demais, não, eu vou pra academia sonâmbulo, mas porque se deixar pro fim do dia é ruim, sempre tem alguma demanda, às vezes alguma transmissão, ou uma reunião tarde, ou então pode ter algum jantar, e também poder ficar com a família e jantar com esposa e filhos, cara. Se eu deixar para fazer de noite exercício, aí complica. Então, começo o dia com isso, me livro e estou pronto para trabalhar e depois ficar com a família. Aqui tem uma pergunta das melhores que eu vi nos últimos tempos. Muito se fala em investir e guardar dinheiro para o futuro. Quando, então, é a hora de usufruir dos investimentos e se aposentar? Poucos influencers falam sobre isso. Seria um conflito de interesse, de certa forma? Eu não acho que é um conflito de interesse, mas talvez seja porque, nenhum quem tem canal de finanças, quem fala sobre investimento, etc., talvez não seja nem perto da idade de se aposentar e de usufruir dos seus investimentos, então essa talvez não seja uma preocupação. De repente, vale a pena conversar com pessoas mais experientes que estão se aposentando ou já se aposentaram e saberão responder melhor. Mas é um ponto fundamental, porque eu vejo que muitos investidores, pessoas em geral, acabam buscando uma acumulação de patrimônio sem parar, crescente. Cara, tem que acumular mais, tem que acumular mais, tem que acumular mais. E realmente, quando que é suficiente? Quando que se para ou quando que diminui a pressão que você pode dizer, cara, financeiramente estou tranquilo, estou seguro, alcancei o que eu queria, tenho reserva de emergência, adquiri, já conquistei, realizei meus sonhos materiais, de experiência, de viagem, faculdade, sei lá, não importa. Conquistei o que eu queria e financeiramente estou tranquilo. Quando é que chega esse ponto? Primeiro, cada um deve dizer quando é esse ponto, mas talvez você possa criar um método de chegar a essa resposta. E o que eu diria? Primeiro, é preciso fazer a matemática financeira. Calcule quanto que você
gastaria nos próximos anos. Então faça a sua projeção, seu planejamento financeiro, projeção de custo de vida, de acordo com as suas necessidades, de acordo com demandas financeiras, de acordo com sonhos familiares, de acordo com o objetivo de viagem, aquisição de bem material, enfim. Quais são os seus objetivos? Projeta isso no futuro, qual é o seu custo de vida, projeta a sua renda, projeta o seu patrimônio, o crescimento dele, os aportes que você pode fazer ao longo do tempo. E aí defina qual que seria o montante satisfatório que você possa dizer, cara, a partir daqui tenho o suficiente. E honestamente, não é uma resposta fácil. Eu não lembro quem foi que falou sobre isso, mas para mim foi uma resposta brilhante. Algum investidor economista renomado, em que ele disse o seguinte, ó, eu tenho algo que nenhum investidor tem, o suficiente. Cara, e realmente conseguir chegar a essa conclusão é fundamental. Mas não deixe apenas para a aposentadoria, ou para a terceira idade, ou para o fim da sua vida, usufruto do seu patrimônio e da sua renda. Porque também, cara, a vida é uma só, e a vida é um sopro. E você não sabe o que acontece amanhã, na próxima hora, no próximo mês, no próximo ano. Então, também usufrua do seu patrimônio, realize o que você quer realizar. Às vezes, cara, tem um pouco de indulgência, você se permitir gastar um pouco mais, de repente antecipar uma viagem que você ia fazer só daqui 2, 3 anos, cara, daqui a pouco 2, 3 anos você tem um acidente e não consegue, sei lá, quebrou a perna, tudo pode acontecer, então não deixe apenas o usufruto do seu trabalho, das suas economias, do seu patrimônio para o fim da vida. É importante fazer isso ao longo da vida, com seus familiares, com as pessoas que você ama. Então, esse é o recado que eu daria, e saiba dizer quando é o suficiente. Porque, como diria os sábios, caixão não tem gaveta. Como raios você concilia família, carreira e criação de conteúdo? Aqui, bacana pergunta. Bom, primeira forma de conciliar. A carreira e a criação de conteúdo agora são a mesma coisa. Então, o que eu tenho de atividade profissional tem a ver com criação de conteúdo. Então, como eu utilizo meu tempo lendo, pesquisando, preparando vídeos, preparando gráficos, apresentações, cara, esse é o meu trabalho. Então tudo que eu produzo de conteúdo hoje faz parte da minha carreira, felizmente, por isso que eu digo que eu sou um cara, sou um felizardo porque consegui conciliar a minha paixão com o meu trabalho, com a minha carreira. Então, mas claro, acabo trabalhando bastante, às vezes a gente tem momentos em que dorme muito pouco, isso claro que é ruim, isso até inclusive eu vejo a importância do sono e que eu sinto refletido aqui nos vídeos, cara. Se eu passo alguns dias dormindo pouco e não consigo descansar, eu tenho até dificuldade de articular pensamento, começa a faltar vocabulário, as palavras, desaparecem, então tem que dormir também, mas faz parte, hoje em dia eu trabalho muito e a gente não tem como desconectar por completo. Eu tenho uma flexibilidade grande de local de trabalho, vocês já viram vários vídeos meus em tudo que é lugar do planeta. Em algumas dessas viagens são viagens até com família, a família tira um pouco mais de férias, eu não, eu acabo trabalhando, mas acho que é assim que eu tento conciliar. Trabalho muito, costumo trabalhar fim de semana, tem sido quase que rotineiramente pelo menos meio turno, se não um turno inteiro, mas estou fazendo o que eu gosto e felizmente a família apoia, especialmente a esposa. Então se você também não tem esse apoio dentro de casa, é difícil. Tem que se ajudar mutuamente e a família, a esposa tem um papel fundamental. Que bom que eu tenho minha esposa que está sempre me ajudando e empurrando para frente. Nunca para baixo. Num matrimônio, num relacionamento, cara, se tem alguém puxando para baixo, relacionamento âncora, foge. Tem que se ajudar e se empurrar os dois para frente. Carreira. Como posso usar os ensinamentos da escola austríaca para a gestão da empresa? Eu diria que os ensinamentos da escola austríaca eles auxiliam muito em entender o cenário macro, entender o que até no insight do Peter Drucker, o guru da administração, de gestão de empresas, que o consumidor é soberano e que você precisa atender, satisfazer as necessidades, os desejos dos consumidores, e ele é seu patrão, e ele é um cara muito volátil, e todo dia ele decide comprar ou não comprar da sua empresa. Então tem vários ensinamentos, entender cenário macro, entender um pouco mais de gestão, entender que as políticas econômicas de governos podem beneficiar a sua empresa, como podem também puxar o seu tapete, e você se prepara
de antemão para não ser pego desprevenido. Então, o cenário macro, entender como a economia real funciona, isso para mim é uma das grandes vantagens da escola austríaca. Ela para mim tem uma aplicabilidade prática única. Estou indo morar e trabalhar em Buenos Aires. Devo ficar preocupado com a economia lá? Eu diria que não. Eu diria que, pô, apesar da meme coin do Milei, isso tá ali em banho-maria, não tivemos notícias novas sobre isso. Se tivermos, eu trago aqui. Mas ainda assim, ele está perseverando com o seu programa econômico, está conseguindo trazer estabilidade econômica para o país. O peso argentino está ali estabilizado ao redor de 1.200 pesos por dólar, está quase acabando a brecha cambiária, então está tudo indo conforme planejado. Eles estão abrindo mais economia, daqui a pouco pode ter aí um acordo comercial de livre comércio com os Estados Unidos. Eu diria que aproveite este momento da economia por lá e aproveite para conhecer o país, que é muito bonito. Eu tenho ficado cada vez mais impressionado, diria até apaixonado ali pela Argentina. E isso me leva à última pergunta, que diz o seguinte, ó, viagens de todos os lugares que já visitou, qual mais o surpreendeu? Eu vou dizer 2. Primeiro, Japão, um país espetacular, quero muito voltar ao Japão. Tinha uma expectativa, acho que elevada, e mesmo assim me surpreendeu muito, fantástico. A cultura, respeito ao próximo, a organização de tudo funciona, a beleza dos locais, beleza natural, a culinária, muito bacana. Então quero voltar para o Japão. E outro que mais me surpreendeu, acabei de falar da Argentina, San Carlos de Bariloche, Patagônia, toda aquela região lá dos Sete Lagos, San Martín de los Andes, Vila Langostura e San Carlos de Bariloche, é uma das paisagens assim, de natureza, dos lugares mais bonitos que eu já vi no planeta. Me surpreendeu muito. Hoje sou um grande apaixonado por Bariloche. E assim eu encerro mais um O Rich Responde. Espero que tenham gostado, espero que tenham lavado as louças, espero que desfrutem desse domingo de carnaval com suas famílias e amigos, com muita prudência. Cuidado para não fazer besteira aí, pessoal. Se inscrevam no canal, compartilhem, ativem o sininho. Quem não segue o dinheiro ainda, siga o dinheiro. E como sempre, qualquer ajuda com investimentos, contate os nossos profissionais na Liberta Investimentos para orientar vocês com relação à sua carteira, alguma decisão financeira, enfim, qualquer que seja a sua preocupação, inquietação, converse com a Liberta Investimentos que a gente pode ajudar você. Agora sim, fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!